Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo no YouTube, mais um vídeo desse canal. Dessa vez, react, mas um react diferente. React de tweet. Vamos fazer um react de tweet e usar esse tweet como desculpa para falar sobre aquecimento global, sobre mudanças climáticas. Nossa, de novo, mais um vídeo sobre aquecimento global, mais um vídeo sobre mudanças climáticas. Sim, é importante. É uma das coisas mais importantes que a gente deveria estar tendo atenção nesse momento. A emergência climática é essencial para o futuro do ser humano da Terra, das civilizações, dos grupos, tudo. Seja você de esquerda, seja você de direita, seja você conservador, seja você. O que quer que você seja nesse instante é essencial para a sobrevivência, como nós estamos agora, né? Não estou querendo falar que o apocalipse vai acabar o mundo, mas se a gente não lutar contra as emergências climáticas, o mundo vai mudar muito e vai mudar de uma maneira negativa para o ser humano na Terra. Então, por isso que tantos vídeos, tanta informação sobre isso e tantas coisas. E é por isso também, como o número de conhecimento em cima está aumentando, as pessoas reacionárias no sentido de que querem evoluir para trás, voltar para trás, estão lutando contra isso também e usam alguns exemplos para falar que o aquecimento global não existe, que é mentira, que é tudo farsa, que é grupo dos Illuminati, globalista que querem controlar todo mundo. E usam algumas coisas, como por exemplo, frios extremos, como algum tipo de argumento para falar, tá vendo? Tá fazendo muito frio. Então o planeta não tá aquecendo. Eu lembro de um vídeo do Eduardo Bolsonaro, que ele tá lá nos Estados Unidos, lá, provavelmente fritando hambúrguer, né? Porque ele foi pra lá pra fritar hambúrguer. Que ele fala: olha aqui tanta neve. Olha como tá um monte de neve aqui. Cadê o aquecimento global? Cadê? Quando esse frio, muitas vezes esses frios, não sei, como que é o plural de frio? Frios? Frios não é o plural de frio, porque frios são aquilo que a gente compra, né? Presunto e tudo mais. Mas vocês entenderam. Também são esperados em alguns quesitos, também fazem parte de algumas previsões que nós temos sobre o aquecimento global. Então a gente vai falar sobre isso. Nesse vídeo eu quero usar esse tweet como desculpa para a gente falar sobre duas coisas. Primeiro, sobre o efeito borboleta, e dois, sobre as previsões do aquecimento global, das mudanças climáticas. Bem, primeiro de tudo, antes de tudo até, eu tenho preferido falar mudanças climáticas porque parece que as pessoas entendem melhor. Não sei se faz sentido, não sei se. Mas para tentar evitar essa confusão, se a gente falar aquecimento global, as pessoas acham que está associado só com aumento de temperaturas. Está associado com aumento de temperaturas, mas não é só isso. Então, sei lá, se essa discussão semântica faz sentido, vou deixar essa ideia jogada só assim. Talvez conversar com pessoas, com os teus amigos no dia a dia, com pessoas que estão tentando entender, de fato, talvez usar a palavra mudanças climáticas talvez ajude a entender melhor. Ou talvez não. É só uma sugestão que eu estou dando. Então, esse cara aqui, o Peter Sweden, Peter Sueco, eu entendi bem. Ele postou esse tweet e algumas pessoas, inclusive o Osmar Terra, retuitaram. O Osmar Terra, para quem não conhece, ele foi ministro do Bolsonaro e foi um dos caras. Ele é médico, não lembro do que ele foi ministro, mas foi um dos caras que falou que na pandemia de Covid ia morrer menos gente do que o H1N1. Eu não estou mentindo, senhor advogado, caso aconteça alguma coisa juridicamente, não sei se um dia acontecerá. Tem vídeo na internet que prova, senhor juiz, senhor advogado, é só você ir lá pesquisar. Em uma entrevista, não lembro pra quem, se foi pra CNN, pra quem foi, ele falou que o Covid ia matar menos do que H1N1. Não preciso dizer que ele estava redondamente enganado, inclusive o discurso dele indiretamente beneficiou políticas públicas que prejudicaram as pessoas. Então, o Osmar Terra, com todo respeito, devida venha dada, ele parece não entender muito sobre análise científica de um problema. Esse cara postou aqui, ó. Noruega acabou de ter o dia mais frio do século, menos 49 graus. Finlândia acabou de ter o dia mais frio do século, menos 44 graus. O que aconteceu com o aquecimento global? Então ele usa isso
muitas das pessoas usam isso pra falar, ó, tá muito frio, cadê o aquecimento global? Não era pra estar todo mundo numa praia gigantesca? Não é para a Finlândia, Suécia, tá tropical como o Brasil? Não. Primeiro de tudo, a gente tem que falar que o aquecimento global, as mudanças climáticas, elas não são analisadas a partir do tempo. A previsão do tempo é como estão as questões climáticas hoje. Então, quando eu vejo a previsão do tempo esse final de semana para mim fazer um bate-volta na praia, aqui em São Paulo, na Baixada Santista, eu tô querendo saber como que vai estar a temperatura naquele dia específico. É muito diferente de uma análise climática, que são as mudanças climáticas. As mudanças climáticas é como é longo prazo. Então, primeiro de tudo, a gente pode conversar sobre esse tweet falando primeiro sobre isso. Isso não é um argumento contra as mudanças climáticas, porque não é uma análise climática, é uma análise de tempo. E qualquer evento de tempo não faz sentido para analisar um clima. Um clima é uma análise dos efeitos meteorológicos, dos eventos meteorológicos em um grande período de espaço e em várias variações, incluindo correntes marítimas, temperaturas, correntes de vento, o clima, umidade da atmosfera, sensação térmica e tudo mais. Então, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo. Nós estamos no Brasil, um país teoricamente tropical, no sudeste para cima, vamos dizer assim. No sul a gente tem uma variação do clima ali meio que temperado e tudo mais. E aqui eu tô fazendo um exagero, logicamente, para ser didático, vamos dizer assim. Eu consigo dar um chute de como vai ser o final de ano. A gente acabou de passar pelo final de ano, pelo Natal, certo? Por quê? A gente tem uma análise do clima do Brasil. No Natal, Ano Novo, é verão. Então eu posso chutar. Eu posso falar que provavelmente vai estar quente, provavelmente vai estar úmido. Por quê? O clima do Brasil no verão é quente e úmido, teoricamente. Mas eu não consigo acertar a temperatura, não consigo acertar quanto que vai chover, não consigo acertar quanto que é a umidade relativa do ar. Por quê? Porque isso é uma análise de tempo. Só dá para mim saber do tempo e ser especificamente perto dele. Por quê? Porque o clima é uma análise caótica. Aí que eu entro na questão do efeito borboleta, aí que entra na teoria do caos. A questão do caos, né? Caótico por quê? Bagunçado? Puta, muita coisa bagunçada. Não. O efeito borboleta muitas vezes é entendido de maneira muito simplista, porque ele foi utilizado no entretenimento e na cultura pop, principalmente. Vou tentar explicar de uma maneira básica e, se eu errar, inclusive, meteorologistas por aí, físicos, expliquem melhor no comentário. Mas, basicamente, o efeito borboleta é um exemplo para tentar te explicar alguma coisa que acontece de verdade. O que ele está falando? O efeito borboleta é como se fosse uma historinha que vai te explicar um conceito físico meteorológico. Então, quando o cara falou que um bater de asas no Brasil provoca um furacão nos Estados Unidos, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que existem tantas coisas que influenciam o clima, que influenciam a temperatura, a chuva, a umidade do ar. Existem tantas variáveis que é impossível eu prever com 100% de certeza o que vai acontecer. O que é uma variável? Variável é algo que influencia no que vai acontecer. Então, por exemplo, o clima, tem tanta coisa que influencia o clima, tem tantos dados, que é impossível eu prever o que vai acontecer. Por isso que previsão do tempo erra. Por isso que a gente fica puto às vezes. E tipo, falou que ia chover, mas não choveu. Falou que não ia chover e choveu. Previsão do tempo fala que existe 60% de chance de chuva. Pô, muito fácil, né? Não, é que o tempo, o clima, ele varia tanto, com tantas coisas, são tantos dados, que é muito difícil de prever o que vai acontecer. É só você pensar no seu dia a dia. Uma coisa que você não imaginava pode fazer você se atrasar no seu dia a dia, por exemplo. Existe tanta coisa que pode acontecer de você acordar, tomar café da manhã e ir para o ônibus,
você não consegue prever o que vai acontecer. Por exemplo, você é uma pessoa que é muito ágil. Você sempre cumpre o horário. Você acorda cedo, seu café da manhã é cronometrado, seu banho é cronometrado, você tá no ponto de ônibus todo dia no mesmo horário. Só que aí você pega o ônibus e o ônibus quebra. Você chega atrasado mesmo você tendo feito o que você planejou. Por quê? Existe tanta coisa, tantas variáveis que podem acontecer no seu dia que é impossível prever todas elas. Você tem como prever que o ônibus vai quebrar? Não. A mesma coisa com o tempo. Isso que o efeito borboleta, através de um exemplo metafórico, tá te mostrando, tá falando, ó, um bater de asas no Brasil pode provocar um furacão nos Estados Unidos. Porque são tantos dados que provocam um furacão que eu não sei quais são todos eles. E pode acontecer de bate pronto, assim. Aconteceu uma coisa, uma corrente de ar. Isso. Aconteceu. E isso influencia tanto no clima. Tanto que as mudanças climáticas, o aquecimento da temperatura do efeito estufa, pode provocar a queda de temperatura em um monte de lugar. É louco pensar nisso. Mas o clima depende de tantas variáveis que o aquecimento do planeta pode provocar frios extremos. Parece contraditório, mas não é contraditório. Porque influencia em tantas coisas que existem sim previsões de lugares que vão ficar extremamente frio, extremamente congelados, por vários motivos. E aqui eu trouxe um desses motivos, por exemplo. É uma matéria do Metsu Meteorologia falando frio extremo na Escandinávia não contraria o aquecimento do planeta. Uma matéria do dia 7 de janeiro de 2024, né? Foi inclusive um dia depois desse tweet aqui, né? Do Peter Sweden. Então o que acontece? No planeta Terra, cara, a gente tem um fenômeno chamado vórtice polar ártico. E o Antártico, se eu não me engano, também. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Quer ver? Vou abrir essa imagem pra gente ver rapidinho. Tá vendo isso aqui? A nossa atmosfera, que é a camada de ar que está sobre nós, é dividida em várias subcamadas, certo? Uma delas é a estratosfera. Nessa estratosfera, a gente tem aqui uma, uma corrente de ciclones congelados no polar ártico, no norte do planeta, que são muito, muito, muito geladas. E essa corrente de ar ártico, ela geralmente não atinge o continente ou não vai para os continentes e não ajuda a diminuir a temperatura dos continentes. Só que o que pode acontecer? Se nessa região da estratosfera, por algum motivo, acontecer algum tipo de elevamento da temperatura, essa corrente, esse vórtex ártico, ele pode ir cada vez mais para o sul. E como são ciclones extremamente congelados, extremamente frios, são correntes de ar extremamente congeladas, quando elas vão cada vez mais para o sul, e cada vez mais para o sul aí, para Estados Unidos, Reino Unido, Escandinávia, Rússia, mais frio ela pode levar para essas regiões. Então o que acontece? Olha o que a matéria fala. Nos últimos dias, um evento chamado de súbito aquecimento estratosférico, um aumento da temperatura em dezenas de graus Celsius na estratosfera, levou ao colapso da estrutura tradicional do chamado vórtex polar. Em outras palavras, é como se a barragem de vento que mantém o ar extremamente frio mais preso perto do Polo Norte tivesse vindo abaixo, e com isso, ar por demais gelado escapa para áreas ao sul da América do Norte, da Ásia e da Europa. Então o que acontece? Quando tem um súbito aquecimento da estratosfera aqui, o ar gelado vai cada vez mais para baixo, para o sul, e o ar quente vai cada vez mais para o norte. Você tem uma troca de ar. Então imagina comigo, se o planeta começar a aquecer cada vez mais, isso vai ser cada vez mais frequente. Essa camada, esse vórtex do polar ártico, vai ser cada vez mais frequente, cada vez mais para o sul. Ela vai vir cada vez mais para o sul e cada vez mais dependendo da região. Provavelmente agora a gente está sentindo isso cada vez mais na Europa, por exemplo, né? E cada vez mais algumas regiões aqui vão ficar cada vez mais geladas. Então,
Esses frios extremos, não é que a gente tá batendo o martelo, ou o Metsu tá batendo o martelo de que, já posso falar, não, é o aquecimento global que causou esse aquecimento alto. Não, mas é um dado que já era previsto há algum tempo, já era se falado há algum tempo, certo? Isso já eram dados que alguns cientistas já falavam. Já existiam algumas hipóteses de, por exemplo, alguns cientistas de que com o aquecimento do planeta, o Reino Unido, por exemplo, congelaria. Seria uma ilha que congelaria no sentido, não vai virar gelo do dia para noite. Não se preocupe. Mas a temperatura lá ficasse muito, muito abaixo do desejável, por exemplo. E o Reino Unido não é um lugar que fica super, super frio, por exemplo. E isso aqui é um movimento que a gente, se a gente pegar lá da física, lembra muito aquilo que a gente aprende de convecção térmica, né? O ar quente, como ele é mais denso, se eu não me engano, ele sobe, geralmente. E o ar frio, como ele é menos denso, ele desce. Então, com essa questão do aquecimento do ar, das camadas de ar, a gente pode. Não tô falando que é isso 100% que explica aqui, tá? Eu tô usando como exemplo para vocês entenderem de tipo, isso. Isso lembra muito, muito esse evento de convecção térmica. O ar quente ele sobe e o ar frio ele desce. E isso acontece por conta das moléculas e da densidade molecular, né? Uma questão de densidade molecular, subida e descida das moléculas. Tudo bem? E essas mudanças climáticas, esses dados, a gente tem que sempre lembrar que você percebe quantos dados, aquilo que eu falei lá da teoria do caos, né? Quantas coisas a gente tem? A gente tem, ó, corrente de ar, que muitas vezes a gente nem lembra que tem, tipo, por exemplo, no Polo Ártico. A gente tem correntes marítimas que entram nisso. A gente tem eventos solares. A gente tem eventos espaciais de mais ondas, de mais calor vindo para cá. A gente tem eventos como Laninho e El Ninho, que é questão que envolve o mar também. Percebe como aquilo que eu falei anteriormente de ser extremamente caótico é por conta disso? São tantas variáveis que é extremamente complicado. Mas a gente está analisando tanto essas variáveis que a gente está conseguindo fazer não uma análise de tempo, mas uma análise de clima. E o clima eu consigo analisar, porque ele é um longo prazo maior, uma faixa maior, o que torna ele menos caótico. Agora, o tempo é extremamente caótico, certo? O tempo é extremamente caótico. É muito difícil de prever. Por isso que a previsão do tempo ela erra tanto. Beleza? E, por exemplo, o Brasil, a gente tem dados disso também, que mostram que, por exemplo, não é toda a região do Brasil que vai superaquecer. Por isso que a galera confunde um pouco. Aquecimento global não quer dizer que todos os planetas vão aquecer. Quer dizer que a temperatura média do planeta está aumentando. Quando eu faço uma média, o que é uma média na escola? Eu pego todas as suas notas do bimestre, divido por 4, sei lá, teve 4 notas. Trabalho, prova, participação e caderno. Eu pego essas 4 notas, somo e divido por 4. É uma média. Quando eu falo que a temperatura média do planeta aumentou, eu tô falando que eu peguei a temperatura de várias regiões do planeta e dividi. Pode ser que uma região vai esfriar. Pode ser que uma região vai aumentar 10 graus. Pode ser que uma região vai aumentar 5. Pode ser que uma região vai aumentar 2. Por isso que é uma média. Por exemplo, aqui no Brasil, ó, as previsões é que a temperatura na Caatinga aumente de 0,5 a 1 grau, enquanto em algumas regiões a gente pode ter no Cerrado um aumento entre 5 e 5,5 graus. No Pantanal pode ser de 3,5 a 4,5 graus. E no sul, a gente tem um aumento relativo baixo, de 0,5 a 1 grau. E mais para frente, de 1,5 a 2 graus. Então, dependendo da região, a gente vai ter um aquecimento muito alto, ou dependendo da outra região, a gente vai ter um aquecimento baixo. Mas depende da região e depende do clima e do tempo. Bem? Porque 0,5 em alguma região pode ser um aumento extremamente problemático, pode mudar o clima ali de maneira surpreendente. Coisa que a gente já está vendo.
No sul do Brasil, a gente tem uma previsão de aumento, a gente tem um aumento relativamente baixo, mas esse aumento relativamente baixo, em relação com o resto do Brasil, já provocou chuvas extremamente problemáticas. Porque essa é uma questão do clima também. A sua região pode aquecer pouco, mas a sua região não está num vácuo, não está sozinho no espaço. Está dentro de um país inteiro, dentro de um continente inteiro. E o clima, ele não tem bandeira. O clima, ele não tem fronteira. O clima, ele não fala, putz, o país, o país tal poluiu muito, mas o tal país não poluiu tanto. Então, rapaziada, não vamos chover tanto ali não, porque aquele lugar ali do país, eles não poluíram tanto não, eles não influenciaram no aquecimento global. Então não vamos mudar muito o clima não. Não tem. O clima não tem fronteira. Então, uma mudança de clima no Cerrado pode provocar um dano no sul, no Pampa. Uma mudança de clima na Amazônia pode causar um dano no Sudeste, na Mata Atlântica. Uma mudança aqui no Brasil pode causar um problema lá no Chile. Uma mudança no Peru pode causar um problema lá na Venezuela. Uma mudança lá no Canadá pode provocar um problema no México. Entende o que eu tô querendo dizer? O planeta não tem fronteira. As fronteiras não existem. O clima é totalmente dentro de uma biosfera. O clima interfere em várias regiões do planeta. Então, isso é muito caótico e por isso que o efeito borboleta fala disso de novo. O bater de asas do Brasil pode causar um furacão na Flórida, nos Estados Unidos. Beleza? Espero que o vídeo tenha dado para entender um pouquinho mais sobre essa questão do clima, sobre por que frios extremos não falsificam, não falsiam o aquecimento global, não provam que o aquecimento global é falso. É muito importante a gente conversar cada vez mais sobre o aquecimento global, porque é a grande emergência dos nossos tempos. A gente precisa cada vez mais falar sobre isso, cada vez mais lutar politicamente e coletivamente contra o aquecimento global, contra as mudanças climáticas, porque é sobre a preservação de muitas vidas e de muitas culturas e de muitos países aqui do Homo sapiens nesse planeta chamado Terra, beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, do comentário, do compartilhamento. Joga lá para pessoas que não acreditam muito no aquecimento global para tentar entender. Se você chegou nesse canal pela primeira vez na sua vida, tem um botão de se inscrever aqui. Quando dá certo, tem vídeo quase todo dia. Quando não dá certo, tem vídeo quase todo dia útil. Mas tem vídeo quase todo dia aqui nesse canal. E sua inscrição é muito legal e me ajuda muito. Só se você quiser e se você puder. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!